Boa noite, boa tarde, ou bom dia, ou boa madrugada a todos os ouvintes que estão presentes aqui. Eu sou o Alan Meiroz, ou melhor dizendo, só me chama de Meiroz, que é melhor, tá mais elegante. E aqui comigo eu tenho... E aí, galera, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Eu sou o Okami. Breno Okami, mas vamos chamar só de Okami. E aqui nós estamos para apresentar o TsukiCast. TsukiCast é um projeto novo nosso, do qual tem o objetivo de apresentar reflexões, apresentar ponderamentos, digamos assim, sobre animes principalmente. Mas, dependendo de como decorrer, nós podemos fazer sobre outros temas. Isso, o nosso objetivo é destrinchar mesmo o assunto, focar inicialmente em animes, né, como o Meiroz disse. A gente vai começar focando em animes mais esquecidos, ou tipo, mais antiguinhos, animes mais fora da curva, assim, fora do hype. Porque o nosso objetivo é entrar aprofundar no assunto do anime mesmo, sabe? Aprofundar nos personagens, aprofundar na história, e não só demonstrar fatos, mas expor a nossa opinião sobre o que a gente interpretou desse anime, sabe? É mais como uma conversa mesmo, para você que gosta de anime, para você que gosta de conversar sobre anime, para você que gosta de questionar sobre as obras que você assiste. Então é mais sobre isso. Não é uma questão, tipo, completamente técnica, não é algo que a gente vai, tipo, se aprofundar em questões que todo mundo já falou. A gente vai falar aqui a nossa opinião, o que a gente interpreta. Um pouco de pesquisa, Um pouco de pesquisa, exatamente. E o nosso primeiro episódio vai ser sobre um anime aí que, digamos assim, é um favorito nosso. Que eu acho que isso torna ele perfeito para ser o nosso primeiro podcast, que é Ryoka. Um anime pouco conhecido, né? Não é tanta gente assim que conhece. Eu sei que tem bastante gente que conhece Ryoka, que gosta de Ryoka, que se identifica com os personagens de Ryoka, mas ainda assim, comparado com esses animes que estão mais no hype e outros animes mais antigos que fizeram mais sucesso, não é um anime tão conhecido. E não é um anime que tem muito conteúdo, principalmente brasileiro. Na gringa até tem, agora o Brasil é escasso. Mas enfim. Agora falando um pouquinho, só para dar uma introdução geral, assim, para quem nunca assistiu. Aliás, eu recomendo que assistam agora, tipo... Não agora, mas tipo, quando vocês tiverem tempo. E detalhe que vai ter spoilers. Muitos spoilers. Então, estão avisados. Não digam que eu não avisei. Enfim. Um resuminho assim é tipo... Ryoka, basicamente é um anime que foi produzido pela Kyoto Animation em 2012. E ele é baseado numa série de romances. Que basicamente seguem a história de Houtaro Oreki. Um estudante do ensino médio que é conhecido pelo seu lema de qual é? Você lembra? Lembro. Eu não faço nada que não preciso fazer, e o que eu preciso fazer eu faço rapidamente. E a partir disso, ele vai se relacionando com outros 3 personagens que vão ser centrais para a narrativa, por conta de que a irmã dele mandou uma carta para ele, onde ele teria que fazer parte do clube que ela participava antigamente, que é o Clube de Literatura Clássica. E aí somos apresentados futuramente a Hiroshi Tanda, ao Satoshi Fukube e a Mayaka Ibara. Que são os outros 3 mais importantes assim. E aí a estrutura do anime vai se desenvolvendo de uma forma, pelo menos inicialmente assim, o mistério geralmente é apresentado pela Chitanda, que é a menina mais curiosa assim do grupo. O Oreki é quem é o principal solucionador dali, ou quem vai resolver tudo. O Satoshi é o que ele é meio que a fonte de informações, assim. Ele é o que vai dar as informações mais técnicas, que geralmente o pessoal não vai ter uma noção, assim. E a Mayaka... A Mayaka é a Mayaka. Tô brincando.
A Mayaka, ela serve pra... Ela faz um pouquinho de tudo ali. Ela faz um pouco dos questionamentos, faz um pouco das teorias. Ela é Ela como se fosse um público. Ela é um personagem que questiona, que, tipo, ela busca entender. Muitas vezes ela não entende. É aquele personagem meio... mais humano, assim. Mais humano, pra representar a gente, eu acho. mais simples, mais que demora pra pegar a informação, mas que no final das contas acaba entendendo, sabe? Aquele personagem questionador que faz a gente duvidar se aquilo tá certo ou não e que tipo tem esse tom mais, entre aspas, ignorante, mas que na verdade é mais um aspecto da personalidade dela. Verdade. Eu vejo ele... Não, porque, tipo, apesar disso tudo, tipo, eu acho que ele tem uma postura meio rebelde, assim, tipo, nos primeiros arcos, assim, num sentido de que ele tenta se diferenciar dos outros estudantes pelo que ele faz. Quer dizer, pelo que ele deixa de fazer. Ele não quer se envolver socialmente, ele não quer se envolver emocionalmente com as pessoas, porque ele tem um estilo de vida confortável ali pra ele. Isso é uma coisa muito engraçada, porque logo no começo do anime a gente é apresentado, né, pelo discurso dele, de tipo, eu sou sozinho, eu quero viver minha vida sozinho, de boa, como se ele fosse aquele cara, tipo, largadão na dele. E a primeira coisa que acontece é o amigo dele chegar pra ele todo animado, tipo, mostrando que ele não tá sozinho. E aí em seguida acontece aquela cena dele entrando no clube porque a irmã dele obrigou. E aí ele encontra a Titanda e muda totalmente, né? Tanto que tem aquela cena clássica dela indo pra cima dele assim, e a tela se enchendo de flor, tudo, o olho dele brilhando. Ah, sim. Eles usam uma simbologia bem de... questões de simbologia envolvendo natureza geralmente são relacionadas nesse anime a coisas de romance ou a questões emocionais. Principalmente porque, por causa dessa parte da Chitanda, citando novamente, a parte que tá mais fresca na minha cabeça, assim, quando a primeira vez que ele conversa com a Iris, quando eles estão no lugar de... Lá no... Como chamaria um lugar onde só toma um chá? Não sei. É tipo uma cafeteria, só que de chá, mano. Então. Aí, tipo, ela chama ele de extraordinário, alguma coisa do tipo, e aparece uma cena, assim, de uma pétala de rosa, tipo, voando, assim, tipo... Então, essas questões de... As flores sempre pra representar, tipo, essa coisa do encantamento, assim. E até por esse detalhe eu penso, tipo... Eu sinto como se ela tivesse dado um afago no ego dele, assim, nesse momento. E aí, tipo, a partir disso, ela conseguiu controlar ele pra fazer o que eu bem entendesse. Foi foda, realmente. Basicamente, ela ativou o gatilho dele. E depois é que ele percebe que ele errou no que ele fez, assim, tipo... ele solucionou... Ele inventou uma solução para um mistério que não batia e ele entra em negação. Ele começa... A Mayaka fala com ele e ele nega tentando dar desculpa. O Satoshi fala com ele, ele tenta negar também dando desculpa. Tipo, falando, e se a escritora realmente pensou isso? Se ela leu outros materiais além de Holmes? Tipo, não, tá óbvio que ela não fez aquilo que ele tá pensando, mas ele insiste, porque se ele aceitar que ele errou ali, ele vai ter aceitado que ele foi manipulado. Pois é. E, tipo, desde o começo, ele achava que ele estava resolvendo um mistério sobre algo que já estava escrito, mas na verdade o que ele estava fazendo era reescrever uma história que a Irisu não gostou. Tipo, ela teve um final que foi apresentado lá, depois todo mundo do grupo sugeriu um possível final, ela não gostou de nada e aí ela manipulou o Ureki para escrever para ela o final, mesmo que ele não tenha escrito nada. Enfim. Isso mostra que ele é uma pessoa que, tipo, ele é inteligente, ele não é burro. Né? Tipo, ele se mostra inteligente para coisas racionais, mas quando se trata do emocional dele, ele ainda é muito fragilizado, assim, digamos assim. Isso é uma coisa muito interessante, tipo, apesar de ele ser muito parecido com aqueles personagens quietões, assim, tipo Inabaláveis. Tipo aquele personagem daquele anime de escola lá, como que chama? Qual aquele deles? do cabelo laranja. O que é o frio e calculista? O frio e calculista. Eu sei qual que você tá falando. Agora eu não vou lembrar o nome dele, mas... Quem estiver vendo aí, deixa nos comentários aí qual que é esse personagem que eu quero lembrar. Mano, mas tipo,
ele é um personagem tipo, todo frio, calculista, ele tipo dá porrada nos outros, assim, vai salvando os amigos dele, assim, todo frio, todo sério, manipulador. Porque o anime é assim, né? Tipo, o personagem ele manipula todo mundo e aí no final ele fala, haha, vocês foram manipulados a todo momento por mim, porque eu sou foda. Ainda bem que Ryoka não é assim. Exatamente, o Ryoka é assim, não é um anime daqueles personagens genéricos que é frio, calculista, que nem Charlotte, que depois o protagonista vira aquele B10 lá. Unidimensional, né? Tipo, não que seja ruim, é legal quando você assiste e tal, mas é um negócio que satura. Então o Ryoka é um anime que ele tipo, traz um personagem que no começo, bem no começo, ele é apresentado como se fosse um desses personagens super inteligente, super frio, calculista. Mas na verdade não. Na verdade a gente percebe que ele é só mais um cara, um adolescente, né, humano, que tá querendo viver a vida dele e tipo, tá evoluindo. O anime em si é sobre evolução, né? Porque você não assiste o anime, tipo, no começo ele é uma coisa, no final ele continua sendo aquilo. Não, eles evoluem no final. Uhum. Nossa, isso é uma coisa que eu acho assim sensacional. Né? Mas enfim, para dar um contexto, essa é uma cena que a irmã do Ore que está conversando com a Irisu, que é a colega que faz parte do arco uma das principais que faz parte do arco do mistério do filme. E aí ela se refere no momento como chamando uma pessoa de idiota no final da conversa com a Irisu. E os caras entenderam como se fosse chamando a garota escritora de idiota, mas na verdade quem era o idiota era o Ore. Porque, principalmente por conta do contexto da cena anterior, que era ele bravo após ter conversado com a Irisu e ele se envergonhando, se sentindo mal de ter sido enganado pensando que era um detetive, sendo que na verdade ele estava atuando como escritor da parada que estava acontecendo ali. Todo tempo sendo manipulado. Então, você tem alguma observação a fazer, tipo, especificamente sobre esse arco, que para mim é o que tá mais fresco na cabeça, tipo, dessa questão do arco do mistério do filme? De observação que eu tenho pra fazer é que, tipo assim, em questão de desenvolvimento de personagem, o arco é um dos meus favoritos, porque ele mostra que o Oreki, ele a todo momento ele fala, eu não quero me envolver, eu quero ficar na minha, tipo, eu não faço nada que eu não preciso fazer, e o que eu preciso fazer, eu faço rápido. Só que nesse arco em específico, ele começa a se afundar, ele quer resolver o mistério a todo momento. Tanto que eles fazem até referência ao Sherlock Holmes e a Agatha Christie, quando eles estão resolvendo os mistérios lá e tal. E tem uma cena que o Oreki tá no quarto dele e aí, tipo, ele começa a ficar, tipo, brisadão, pilhadão, assim, na cama, querendo resolver logo o mistério. E isso mostra que, tipo, ele tá se contradizendo total. Porque ele não queria participar e agora ele tá todo envolvido querendo descobrir o que aconteceu. E isso não só nesse arco, né? Em todos os arcos posteriores é a mesma coisa. Que eu acho que esse arco foi o gatilho para ele tomar essa postura, porque eu sinto que ele teve... ao contrário dos outros arcos, eu sinto que nesse daí em específico ele teve o ego dele ferido, eu sinto assim. Porque ele foi enganado, ele foi manipulado. Aquela cena da conversa deles dois no lugar do chá, na conversa lá, para mim foi perfeito. Foi uma quebra estrondosa assim do personagem dele. Ele ficando com uma raiva que até no episódio 6, se eu não me engano, eles comentam sobre isso, que eles estão discutindo sobre os pecados capitais lá. E o Oreki, ele fala, tipo, eu não sou uma pessoa que sente muita raiva, sabe? Tipo, normalmente até pela postura dele mesmo, tipo, ele tem meio que preguiça de sentir raiva, saca? Verdade. Mas depois ele começa a sentir raiva com uma certa frequência, né? Tipo, tem essa parte da Irisu, aí depois tem mais pra frente que ele fica puto com a Titanda, que ele... Não que ele fica com raiva, na verdade ele segura o braço dela, ele fica com raiva do Satoshi por conta do que ele faz com a Mayaka mais pra frente, né? Na relação deles naquele arco do Dia dos Namorados também. Sim. Esse anime, eu acho que quase a maioria dos principais, eles são bem desenvolvidos até o final.
Só um, assim, que eu acho que fica um pouquinho à parte, né? Você não concorda? Se a gente estiver falando da mesma garota. Isso. É, a Mayaka, mano. Não, tipo, tá. Agora, em relação à Mayaka, que a gente acabou de citar, eu não sei muito bem o que pensar desse personagem pelo, pelo que eu experienciei, assim, porque, assim, eu acho esquisito o jeito que ela age. Na minha cabeça eu não consegui moldar uma coisa tão clara quanto os outros personagens. Eu acho que é ainda influenciado pelo fato dela não ser tão desenvolvida assim. O quadro dela ficou um pouco mais obscuro na minha mente, assim. É uma personagem, tipo, ela realmente parece ser menos desenvolvida, e eu arrisco dizer que ela é, mas eu também arrisco dizer que ela e o Satoshi estão quase no mesmo pé. Com exceção do arco de redenção do Satoshi, né? Tipo, mais pro final do anime, que ele começa a contar da história dele e tal, de tudo que ele sentia em relação a ele e o Oreki, né? Mas isso a gente deixa mais pra frente. Assim, Mas em questão da Mayaka, eu acho que é uma personagem. Ela tem um desenvolvimento, só que o desenvolvimento dela é raso, porque ela é uma personagem rasa, entre aspas. Tipo, é uma personagem que tá ali pra cumprir uma função. A função dela é provocar o Oreki, é ser amiga da Titanda e ser a. tem uma dinâmica ali entre ela e o Satoshi também. Tem uma dinâmica entre ele e o Satoshi, mas que só fica claro depois, sabe? Eles não têm uma relação assim muito aprofundada no começo. Assim, tipo, causa. Não, só ia citar que, tipo, é quase como se fosse uma situação que eles não querem falar muito sobre, porque é uma coisa que traz feridas, sabe? Tipo, eles até citam no início do anime sobre isso, tipo, que a Mayaka gosta do Satoshi desde quando eles eram pequenos, só que eles não chegam a conversar sobre isso porque é uma coisa que aparentemente é um assunto complicado. Sim, tanto que, tipo, quando eles citam isso, dá a entender, para não todo mundo, mas para a grande maioria das pessoas que assistem, dá a entender que é só um comentário aleatório de amigos. Tipo, eles se gostam como amigos há muito tempo, como se fossem amigos de infância, sabe? Porque ela briga com ele briga com ela, eles meio que tem uma rixa ali no começo, sabe? Tipo, ai, não quero ver ele, não quero ver ela. Mas, tipo, parece uma coisa mais de amigos. E aí depois a gente percebe que, na verdade, tem algo a mais por trás. Mas a Mayaka, ela é um personagem que, assim, ela tem o desenvolvimento dela, só que o desenvolvimento dela é fraco, entre muitas aspas, comparado com os outros personagens. Não sei como aprofundar muito bem isso. Tipo, tem alguma coisa que você citaria como um traço crucial, assim, do personagem dela, além do fato dela ser o arquétipo da tsundere, assim, tipo, de ser aquela menina irritadinha com o maluco que ela gosta, tipo... Porque eu sinto que ela foge um pouquinho disso, mas não muito, assim. Eu enxergo ela como se fosse aquela personagem para colocar o grupo no eixo, sabe? É uma personagem humana, tipo, mais humana do que os outros que já são, sabe? Ela é muito emocional, mas também é muito racional. Tipo, quando o Oreki tá fugindo um pouco da curva, ela traz ele de volta. Quando a Titanda tá saindo um pouco do eixo, ela vai atrás e tipo, puxa ela. Ela meio que amarra o grupo, sabe? Então, tipo, ela amarra o enredo ali, ela prende eles. Ela é como se fosse o ponto de ligação do grupo. Eu acho que se ela, por exemplo, vamos colocar aí que o personagem não existe. Se ela como personagem não existisse, eu acho que a trama ia ficar muito solta. Dispersa, né? A Titanda, ela ia ficar tipo, isolada, sendo uma garota no meio de dois garotos, assim, com uma conversão bem diferente da dela. O Satoshi ia ficar meio deslocado, porque a Mayaka, ela meio que traz ele junto, sabe? O fato dela gostar dele, pelo menos é o que eu interpreto do anime, o fato dela gostar dele é algo que faz ele se sentir importante, talvez. Talvez é algo que faça ele deixar de pensar na rixa interna que ele tem com o Oreki, sabe? De se comparar com ele e tal. Alivia um pouco disso, isso, né? alivia. Tipo, e o Oreki, ela é como se fosse a mãe dele. Ela é muito parecida com a irmã dele, só que tipo, a irmã dele é uma personagem totalmente fora, sabe? Ela é
como se fosse uma existência ali que, tipo, tá só pra reforçar algumas coisas, mas tipo, é muito breve as aparições dela, mas a Mayaka, ela serve como se fosse essa pessoa, sabe, que bota ele na linha. Eu acho que tem até um pouco da questão dela não se dar bem com o Ore, que é o fato da proximidade dele com o Satoshi, que, tipo, eu sinto que é assim, tipo, eles conseguem... A atenção que ela queria do Satoshi é meio que dispersada pro Oreki, de certa forma. Eu não sei se isso faz muito sentido, mas eu tenho essa impressão assim. Ou se não, pode ser outros motivos também. Só por falta de proximidade, ela age daquela forma com o Oreki meio... não sei se é passivo-agressivo que fala? Passivo-agressivo. Mas eu acho que talvez seja também algo para ela demonstrar o que ela gosta, né, dele. Não só o Oreki, mas o Satoshi também. Tanto que quando ela vai brigar com o Satoshi, ela é um pouco mais suave do que quando ela vai falar com o Oreki. Sim. Se você parar pra perceber assim, ela é bem mais suave com o Satoshi, porque a gente sabe que ela gosta dele. E ela tenta esconder, mas não consegue. Só que com o Oreki não, ela já pega mais firme e tal. E ela virou meio que uma irmã pra Titanda, né? Mano, mas sei lá, eu gostaria que ela tivesse tido um arco, assim, tipo, algo pra ela que, tipo, fugisse mais dessa questão do Satoshi, porque ela é uma pessoa independente, sabe? Tipo, a história dela não tem que girar em torno disso. Exatamente. Não é à toa que, por exemplo, a Chitanda e o Oreki, que são uma relação ali, eles têm uma conexão ali, mas, tipo, dá pra perceber que eles têm outras coisas da qual eles trabalham em cima, sabe? Tipo, a Chitanda tem toda a questão da família dela, que é do primeiro mistério ali, que é uma coisa particular dela, e o Oreki tem todo o problema particular dele, dessa filosofia que ele tem pra ele, e como isso afeta a vida dele. Sim. E a irmã dele também, enfim, muitas coisas que fazem com que eles sejam independentes e seja possível fazer arcos independentes para eles. Tanto que assim, o Oreki e a Chitanda, né, na questão deles, é engraçado você pensar, porque a Chitanda, ela tem mais desenvolvimento de personagem que o próprio Oreki, que deveria ser o personagem principal da obra. É curioso. Isso é engraçado, porque ele é um cara que, tipo, ele tá na dele, vivendo a vida dele, tem os problemas dele, mas que ele não acha que é um problema, até a Chitanda aparecer. Aí quando ela aparece, ele percebe, não, peraí, alguma coisa mudou aqui, sabe? Virou a chave. A vida ficou mais cor-de-rosa, né? E é engraçado, porque toda a história do anime até o final acaba girando em volta da Chitanda. Não é sobre o Oreki só. É sobre o Oreki percebendo, através da Chitanda, que a vida tem outro caminho, sabe? E isso é muito engraçado. Realmente eu acho que é a melhor dinâmica do anime, assim, né? Eu não sei o que você acha. Assim, eu não sei se é o meu anime favorito, mas tá com certeza no top 2, assim. Porque eu gosto muito, desde a primeira vez que eu assisti, tipo, eu assisti várias vezes. Então, pra mim, assim, eu gosto muito dessa dinâmica. Eu gosto do personagem do Oreki, porque ele é um cara comum, que é inteligente, ele, tipo, é acima da média, só que ao mesmo tempo ele também tem problema. Ele também Você se identifica com ele ainda? Não, assim, em algumas coisas você se identifica, porque o que acontece? Quando você assiste a primeira vez, e tipo, você tá na época de escola e tal, e você é uma pessoa com poucos amigos, você acaba se identificando com o personagem. Então, com um grupo de amigos seleto, assim. Aí, tipo, você acaba se identificando com um personagem que é mais fechado e tal, mais introvertido. Acho que essa que é a pegada. Mas mais pra frente, quando você vai reassistir, você percebe que não é só sobre um personagem inteligente, quieto, introvertido. É sobre evolução pessoal, sabe? Sim. Porque no final, o anime mostra que, tipo, você não tem que ser introvertido, quieto, viver na sua e desprezar os outros. Porque no final ele não faz isso. Ele começa a sair da caixa, ele começa a interagir, ele começa a falar, a se expressar, mesmo que pouco, mas ele começa. Sabe uma coisa curiosa? O anime é de mistério e a gente tá falando só sobre... a gente tá só falando sobre a questão dos relacionamentos. E isso tem a ver com um ponto que é... Eu acho que os mistérios não são tão importantes assim, no fim das contas. Mas assim, apesar de
os arcos serem alavancados por sempre um mistério. O que faz a trama ser movida por trás, assim, pelo background, assim, são os mistérios. Mas a essência de Ryoka, assim, tá na relação entre os personagens e o desenvolvimento deles, né? Eu acho que você concorda Tanto que, nessa se parte. você for parar pra pensar num sentido mais racional da coisa, mais, engessado, como se fosse um anime shonen da vida, você vai ver que, o Ryoka é um anime sobre um clube de literatura clássica que mal tem coisas sobre um clube de literatura clássica, sabe? Tem aquela questão do Sekitani Jun e tal, dos livros, tem referência à literatura clássica japonesa, mas não é o foco. Ryoka é pra ser um anime de mistério, tem mistério, mas são mistérios bobos. É tipo, Scooby-Doo tem mais mistério que Ryoka. É que são os mistérios não impactam num sentido, tão prático, assim, muitas das vezes, né? Assim, os mistérios, eles são coisas que são curiosidade deles, não é uma coisa que vai afetar o mundo de alguma forma. Exatamente, não é algo que tem a ver com o mundo, não é algo que tem a ver com a sociedade geral, é algo que tem a ver com a sociedade deles, com a escola deles, com eles mesmos, sabe? São coisas, a relação fechada ali, é um universo fechado. Na escola do Oreki, no grupo do Oreki, e é isso, sabe? Não vai além disso. Só afeta um pouco mais, eu diria, no arco do mistério, de certa forma, influencia alguma coisa, mas não é uma coisa muito grande, assim. Não é uma coisa que poderia ter sido resolvida sem eles, eu acredito até. Sim. Só não da maneira que a filha da mãe queria, né? Não seria da maneira que ela queria, mas poderia muito bem ter sido resolvido por outra pessoa. Sim, e muitas vezes eles meio que complicam os mistérios. Ou então eles tentam resolver coisas que não fazem sentido. Ou inventam coisas e tal. Fazem teorias, que nem tem um episódio que a Titã de Orei, que eles estão na sala do clube, de boa, aí começa a vir uma notícia no rádio e tal, e aí eles começam a discutir o que teria acontecido, como teria acontecido aquela questão, e aí depois disso, eles descobrem o que realmente aconteceu. E aí é como se toda aquela teoria, aquela conversa fosse jogada fora, porque pra quê? Então é uma coisa que reforça a questão do anime ser um slice of life também, né? Porque é algo cotidiano, é algo que você e seus amigos fariam, por exemplo, aconteceu alguma coisa, vocês começam a fazer teorias, o que poderia ter acontecido e tal, e no final das contas essa teoria não vai servir pra nada. Numa analogia assim, o que eles fazem ali no clube é equivalente ao que, sabe, a Sobase? O anime. Ali, eles estão brincando ali com os bagulho que eles gostam ali, que no caso é mistério. Sim. Mas é o nível de... Não diria que... Eu não sei, é infantil? Eu não sei dizer se isso seria uma infantilidade, não, assim. Não acho que seria infantilidade. Não, é um passatempo. Passatempo. Que literalmente, nesse anime que eu citei, a Sobase, o nome do clube é Clube de Passatempeiros. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas Ryoka é isso, sabe? Eles têm o clube deles de literatura, eles fazem aquele projeto, né, dos livros relacionados, que o próprio livro, se eu não me engano, se chama Ryoka. E aí eles fazem o projeto do livro lá para contar as histórias do que realmente aconteceu no festival. E é algo que acontece ali no mundo deles, na escola deles, é algo que não vai afetar o mundo de uma maneira impactante, algo que afeta eles como pessoas, no desenvolvimento deles, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que me encanta muito no anime, é essa questão justamente reforçando, né, do desenvolvimento dos personagens, a questão da relação entre eles, do estilo, da quebra desse estereótipo assim de personagem, sabe? Porque apesar de ter uns clichêzinhos, essa coisa da Mayaka ser uma personagem que só quer, assim, a personalidade dela é baseada em querer ficar com Satoshi e não ser correspondida, sabe? Mas se a gente parar pra pensar, isso é parte do drama real de muita gente, sabe? Da idade dela. Muita garota da idade dela que, fica apaixonada por um cara e às vezes o cara não quer nada com ela, mas ela não consegue esquecer, sabe?
Esse sentimento é foda. Cuidado, jovens. Cuidado, jovens aí de todo o Brasil e além. Pois é. Mas continuando, você citou sobre o. Você citou alguma coisa do nome do anime, né? Tipo, Ryoka é o livro. Então. Agora, isso me lembrou que no primeiro arco, mais importante, que é do tio da Chitanda, eles chegam a descobrir o significado de Ryoka. Que Ryoka significa ice cream, no caso, se fosse traduzir para inglês, seria o quê? Sorvete. Só que ali era para ser uma analogia ao quê? Seria tipo. Porque a palavra sorvete em inglês, né? Ice cream, parece muito com a frase I scream. Parece bobo. E no fim das contas é meio bobo isso. Mas, tipo, é uma coisa que reflete muito sobre os temas de Ryoka. Não por conta da parte do sorvete. A parte do sorvete é só por trocadilho ali. Mas, tipo, a parte do ice cream, o eu grito, eu acho que reflete muito sobre os personagens. Então, o que ele quis dizer sobre a frase ice cream, eu grito? Eu, na minha interpretação, tem uma história, né, no anime que é, tipo, o arco meio que central, assim, que une o Oreki, a Chitanda, todo mundo, que é essa questão do tio dela, né, que desapareceu e tal, e tem toda uma história por trás da escola, que eles estavam fazendo uma revolução, porque eles meio que eram oprimidos na época, e aí o tio dela, tipo, ele meio que era líder dessa revolução. Esse Ice Cream tem muito a ver com isso, sabe? Desse eu grito. Eu interpretei dessa forma quando eu assisti o anime, como se fosse o grito de revolta, de liberdade, assim, dos estudantes, sabe? Tipo, a gente quer voltar com o clube, tipo, a gente quer voltar com a feira, né, que eles tinham, que eu esqueci agora como é que eles chamam no Japão, mas é aquele... A feira, o festival Kanye? Isso, o Festival Kanye, é o festival cultural. A gente quer voltar com o festival, a gente quer lutar pelo festival e tal. E aí tem esse grito, né, de liberdade, mas também é algo que você pode relacionar aos personagens. O próprio Rotaro é engraçado porque tem uma cena que casa perfeitamente com isso, porque tem uma hora que ele tá distribuindo os livros e tal, e aí ele precisa chamar, se não me engano, é a Chitanda, ou ele precisa comunicar alguma coisa com eles que estão, tipo, no festival lá, fazendo alguma coisa, e ele mete um gritão. A primeira vez no anime que ele fala mais alto, que ele, tipo, faz alguma coisa porque ele quis fazer por impulso, e ele dá um grito. Então esse grito também é um grito interno, sabe? Um grito de tipo, eu tô me mostrando pro mundo, eu tô me abrindo pro mundo, sabe? Eu tô mostrando que, tipo, eu tô aqui e eu tenho minha personalidade, eu tô, tipo, me descobrindo. É como se eu chegasse no ápice, assim, do, tipo, agora eu sei quem eu sou. Uhum. É interessante essa sua visão, cara. É mais interessante ainda que, tipo, eles descobrem essa questão no início quando eles estão estudando sobre a origem do Festival Kanya, e esse grito que você citou, se eu não me engano, ele aconteceu justamente quando eles foram fazer o Festival Kanya, certo? Foi? Eu não lembro se foi isso mesmo. Mano, se eu não me engano, foi. Caso eu estiver enganado, comenta aí, porque eu tenho quase certeza que foi. Não foi na parte que eles estão na competição de culinária? É verdade. Então, na competição. Eles refazem o festival, tipo, mais pro final do anime, não é? Isso, eles fazem o Festival Kanya. Ele passa alguns dias neles no Festival Kanya e tem uma competição de culinária. Nesse momento que você tá citando que o Oreki grita. Isso, nesse momento. Tipo, tá tendo uma competição lá e aí eu não me lembro agora o que ele precisava falar com... Não sei se era com a Titanda ou se era com algum deles, alguma coisa Era algo relacionado ao ingrediente que eles estavam usando ali para cozinhar, se eu não me engano. Eu acho que era alguma coisa do tipo. Era algo, tipo, importante, assim, pro contexto. E aí ele vai lá e dá o grito, sabe? E é algo que o próprio anime deixa muito impactado, assim, tipo, muito à mostra, tipo, ele quer que você veja, sabe? Não é algo aleatório ali. Aham. Nessa parte eu concordo, mano. Tá. Agora, citando um outro tópico que eu acho muito bacana, que é a parte mais externa, assim, tipo, mais em geral de Ryoka, que é uma coisa que não é. Eu acho que eu não vi ninguém citando algo sobre isso. Que é tipo, relacionando a sociedade japonesa, tipo, que no caso seria uma sociedade coletivista,
com a postura que as pessoas tomam nesse anime, com a forma que, tipo, são criados esses mistérios, são tudo afetado por esse coletivo e acaba apagando a verdade, e o que acaba forçando os protagonistas a irem atrás dela. E no meio do caminho eles percebem que, tipo, muito das coisas que, tipo, são apagadas ali, das informações, foram apagadas por um conceito de bem maior, assim, saca? Tipo, como se, tipo, por exemplo, no arco do Seitani Jun, eles queriam criar essa imagem de que ele era um herói, romantizando o que estava acontecendo ali. Só que acabou que, na verdade, não era isso. Não era naquele tom que eles estavam dizendo ali que era refletir a verdade. Não era aquilo. E, no caso do arco sobre o filme, eles apresentam, tipo, uma verdade fabricada ali. Muito por conta da manipulação que a Iriso fez com toda aquela situação ali. E porque, tipo, o que eles estavam propondo ali, no caso, o filme, no início, era para ser uma história totalmente diferente. Só que ela não gostou daquilo e ela foi e se aproveitou das vozes dos alunos, do que eles queriam, que era o quê? Um filme com morte, um filme com sangue. E ela foi e deu voz àquilo, voz ao coletivo, em nome do egoísmo dela e para abafar o que a escritora queria, tá ligado? Não sei se você compreende muito bem onde eu tô querendo chegar aqui, que é tipo, essas duas situações elas são semelhantes porque o coletivo ele acaba apagando o individualismo das pessoas, principalmente nesse arco do filme, porque a menina queria expressar um pouco dela a partir de um filme de mistério sem mortes e as pessoas abafaram isso. Uhum. O Sekitani Jun, ele queria se expressar de uma forma de revolução e as pessoas foram lá e distorceram aquilo. Uhum. Tudo acaba sendo baseado realmente no coletivismo, né? Porque uma pessoa, ela quer se expressar, mas aí o grupo vai lá e abafa. E aí tudo vira muito coletivo, muito sobre o que o grupo quer, muito sobre o que o grupo precisa, sabe? Que as pessoas precisam ouvir, Sim. não o que o indivíduo quer. E é uma coisa que acontece tanto nessa questão voltando no arco do filme, né? Que é o que a gente está em foco aqui hoje. A Irisu, ela queria um final que fosse do agrado dela. E aí, nesse senso coletivo, nesse senso coletivo que ela tinha de tipo, o grupo é importante e o indivíduo não, ela meio que distorce a situação, tipo, ela conversa com o Rotaro para manipular ele, para que não pareça que ela, o indivíduo, tá se colocando acima do grupo que é o coletivo. Então ela meio que usa o Oreki como desculpa para ser essa ponte assim, porque vai o grupo inteiro discutir, o grupo dela já tinha discutido, ela chama o Oreki e o grupo dele para avaliar, numa desculpa de tipo, vê se tá bom aí, tipo, vê se tá bom aí pra gente colocar, só que ela sabia que não era aquilo que ela ia querer. E aí ela meio que obriga o Oreki a pensar por ela, junto com o grupo, para que eles criem um final que seja agradável ao coletivo, e é o que acaba acontecendo. Todo mundo fica impressionado com a resolução do Oreki, e aí isso cria uma sensação de, tipo, isso é perfeito, tipo, só pode ter sido isso que aconteceu, mesmo que talvez não tenha. Verdade. Mano, mas, tipo, eu penso assim que, tipo, isso é quase como se fosse um individualismo dela disfarçado, sabe? Tipo, o jeito que ela age transmite como se ela estivesse pensando num todo, mas na verdade ela tava pensando só nela mesma e ela moldou aquilo ali pra parecer uma coisa que não era. Falsa. Enfim. Pois é. Por mais que ela seja uma personagem estilosa, ela tem uns problemas. Nossa, desculpa, espectadores, é que eu fiquei realmente muito indignado com esse arco. E foi o que eu mais me interessei de pesquisar. Realmente,
foi o que eu fiquei mais curioso, assim, porque a tamanha cara de pau não há limites, né? Não há limites. Pessoas assim são realmente um caso à parte. E é engraçado que Ryoka é um anime confuso. Tipo, se você assistir uma, duas vezes, é confuso. Você vai demorar pra entender, porque tipo, tem muita informação jogada na tela, tem muito texto. Principalmente se você não fala japonês, que é o caso da grande maioria das pessoas que assistem anime que não são fluentes em japonês. Sim. Mas é um anime muito difícil de entender, porque ele tem muitas camadas assim meio subjetivas, assim, de que dizem mais sobre a personalidade do anime, dos personagens, do que sobre uma trama geralzona, assim, genérica. Você tem que pensar como se você estivesse ali dentro, sendo uma daquelas pessoas, tipo um estudante comum. Você não pode pensar como se você fosse um espectador, como se você estivesse assistindo um Dragon Ball, Naruto, um Boku no Hero da vida. Tem que pensar como se você estivesse assistindo algo que você tem que parar, analisar e refletir. Porque se você for com a cabeça de que tipo, vai ser só mais um anime de mistério que eu vou ver o povo resolvendo e aí tipo, ficar impactado com a forma que ele resolveu, tipo, não é só isso. Porque muitas vezes você vai olhar e falar, nossa, que besta. Tipo, qual o sentido, sabe? Isso é uma coisa que é bem diferente, porque muitos mistérios por aí, tipo, tem essa questão de trazer uma grandiosidade pro que acontece. Mistério é uma coisa imensa, é uma coisa que envolve múltiplas pessoas, mortes muitas vezes, coisas impactantes. E os mistérios que tem aqui são coisas pequenas, são coisas mínimas. Uhum. É tipo, por que fecharam a biblioteca? Sim. Tipo, o livro sumiu da prateleira, o que aconteceu? É basicamente tipo assim, isso. Eu entrei, a porta do clube fechou sozinha, por que ela fechou? Literalmente. Aí, tipo, a outra questão é, tipo, o menino escreveu um filme aí e a gente não sabe qual é o final. Descobre aí qual é o final do filme. E aí, tipo, dá uma suposição lá e acabou. Sabe? É um negócio bem aleatório. Tipo, a coisa mais impactante que tem, que é o que, tipo, te deixa curioso, é a questão do tio da Titanda, né? Tipo, meu tio sumiu. Tipo, eu chorei quando ele falou alguma coisa pra mim e eu não sei o que foi que ele falou. E aí? Me ajuda a descobrir? E no final das contas não é nada tão incrível. O tio dela não foi sequestrado e torturado. Ele só, sabe, desapareceu. Ele teve os problemas dele lá. Mas não tem grandes coisas. Não tem algo grande que gira em torno. Tanto que é meio que um mistério que permanece sem solução até o final. A única coisa que a gente descobre é o porquê o tio dela sumiu. Ou o que pode ter levado ele a sumir. Mas a gente não sabe o real motivo e o que realmente aconteceu. Porque no final das contas não é isso que a gente tinha que saber. Não é isso que a gente tinha que prestar atenção. Não é isso que o anime queria que a gente prestasse atenção. Ele queria que a gente prestasse atenção na relação entre os personagens. Uhum. Eu também acredito nisso, mas, tipo, assim, eu acho que é possível você assistir Ryoka sem pensar muito, mas vai ficar uma impressão de que o anime foi raso e de que ele é meio besta. Porque, tipo, na superfície são mistérios ali, e como dito anteriormente, esses mistérios têm pouca relevância, então você vai achar um negócio meio bobo, assim, tipo, esse mistério idiota, sei lá. E é um bom anime pra temporada de inverno, assim. Eu indicaria, porque foi a época em que eu assisti pela segunda vez e foi muito gostoso de assistir, sabe? Tipo, você tá em casa de boa, nada pra fazer, tipo, você quer assistir alguma coisa mais relaxante, assim, ficar de boa, debaixo da coberta. E eu acho que vale muito a pena, assim, é um anime muito gostoso de assistir, é algo que, tipo, é uma experiência bacana, é tranquilo. Tipo, não é um anime que você cansa de assistir, é algo que você vai assistindo de boas, assim. E o traço é bonito, os personagens são bacanas, as trilhas sonoras são maravilhosas, assim, são músicas clássicas, né? E a opening e a ending deles são muito boas, as duas, né? As endings são meio bizarras, assim. A ending do que é inspirado no Sherlock Holmes é bem bonitinha, vai. Mas, tipo... correndo atrás dos caras vestidos de vilão ali. Eu achei legal aquela. Agora a primeira eu não gosto muito. Tem uns fanservice nas endings desnecessárias, eu não sei porquê. Tipo, porque assim, vende. O anime inteiro ele não tem fanservice nenhum, exceto por um OVA que tem um pequeno fanservice. Sim. Que mostra um pouquinho do lado meio safado do Rotaro, mas tipo, também não é nada muito... Eu acho que isso é não canônico, tá?
Não é canônico. Não é canônico. Não é algo tipo High School DxD, Shimoneta, To Love Ru. Não, Deus me livre, isso aí. É tipo, é algo normal de um adolescente. Tipo, é algo que tá no inconsciente dele, assim, no mental dele, não é algo expositivo, sabe? Ouvintes, não ouçam este homem, ele está citando animes ruins pra vocês. Ele... Por favor, não assista nenhum desses animes que eu falei agora. Eu sei que você já assistiu. Ai. Por hoje é só, e agora fiquem com uma reflexãozinha aí. Pra quem já assistiu o anime Ryoka, eu quero que você deixe aí nos comentários qual o seu personagem favorito e o que te levou a ter esse personagem como favorito, o que te levou a se identificar com esse personagem. Eu quero que você apresente aí aspectos da personalidade dele e da sua que, tipo, se completem, assim, situações da sua vida que você falou, nossa, tipo, isso aconteceu comigo, tipo, eu já me senti assim. E pra quem ainda não assistiu o anime, eu quero que você vá lá e assista o primeiro episódio de Ryoka e diga a sua primeira impressão, assim, qual foi a sua primeira impressão sobre o anime no geral. Sobre trama, se o que a gente falou aqui faz sentido, se é um monte de besteira, tipo, se você acha que a gente é um bando de retardado. Não. Diz aí. Qual a sua primeira impressão do anime? E é isso, galera. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.